Galera, que o Naofumi foi invocado para outro mundo para ser o herói do escudo, isso a gente já sabe. Agora, a grande pergunta é, já parou para pensar quem foi o antecessor dele? Quem foi o antigo herói do escudo antes do Naofumi? Porque, como já foi mostrado no anime, existiram outros heróis antes do que a gente conhece. A Raphtalia, por exemplo, sempre admirou o herói do escudo antes mesmo do Naofumi ser invocado. A própria Fitoria, a rainha dos Filoliais, admitiu ter sido criada por um herói lendário séculos atrás. E se você viu o vídeo que eu fiz sobre o porquê do Naofumi ser tão odiado, você também deve ter notado que o próprio rei, o pai da Malte, é na verdade um descendente de um antigo herói da lança. Então, se você já ficou curioso para saber quem foi o herói do escudo antes do Naofumi, já ativa o escudo do like e se inscreve para ficar por dentro dos próximos vídeos de Tate no Yusha que estão saindo aqui no canal direto. Posso contar com você? Vamos lá, galera. O nome do herói do escudo antecessor do Naofumi sem enrolação é Mamoru Shirono, que ironicamente, ou nem tanto assim, Mamoru significa proteger, defender, o que é bem conveniente para um herói que utiliza um escudo. E antes de eu falar especificamente sobre o Mamoru, a gente precisa contextualizar algumas coisas sobre o mundo, o universo ou os universos de Tate no Yusha. Inicialmente, o mundo era bem diferente do que a gente conhece hoje. Para começar, não existiam os 4 heróis lendários, ou melhor, até existiam, mas eles não ficavam no mesmo mundo. O que acontece é que, no passado, existiam não um, mas sim 4 mundos e cada um deles possuía apenas uma única arma lendária, o mundo que possuía a lança, o mundo que possuía a espada, o arco e o escudo, sendo cada um independente um do outro. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas então como é que agora existe apenas um único mundo com as 4 armas lendárias? E galera, a explicação é bem simples. Imagina só uma mesa de sinuca com as bolas espalhadas por toda ela. Essas bolas são os mundos em Tate no Yusha. E quando esses mundos se chocam, ocorrem rachaduras. E essas rachaduras são o que permitem a entrada de monstros. Então é por conta dessas batidas que surgem as ondas de calamidade, que os heróis tentam combater as ondas que a gente conhece desde o começo da história. Mas você já se perguntou o que acontece quando os heróis falham em combater essas ondas? A resposta disso está diretamente ligada ao fato de que agora existe apenas um único mundo com as 4 armas lendárias. Quando um mundo não consegue vencer uma onda de calamidade, ele acaba se fundindo com o outro mundo que ele se chocou, fazendo assim com que os 2 mundos se tornem apenas um. Beleza, Bruno, mas e o que isso tem a ver com a história do antecessor do Naofumi? Como eu disse lá no início, antigamente existiam 4 mundos, cada um com o seu herói, mas por conta das ondas de calamidade, os mundos, tanto do herói do arco e do escudo, acabaram se fundindo, e o mesmo aconteceu com os mundos do herói da lança e o herói da espada. Os 4 mundos se tornaram 2, passando assim a existir um mundo com o escudo e o arco e o outro com a lança e a espada. E é importante saber disso porque foi nessa época que o Mamoru foi invocado para se tornar o herói do escudo. Falando sobre o Mamoru, ele era visto como uma fonte de inspiração pela nação que ele foi invocado, chamada Siltran. Prestem muito bem atenção nesse nome porque ele é importante. Siltran era uma das nações antigas do mundo onde existia apenas os heróis do arco e o escudo. Inclusive, essa nação de Siltran é a nação predecessora que veio antes, no caso da nação de Siltveld, que a gente conhece, né? A nação que a Raphtalia nasceu já com os 4 mundos já fundidos. Mamoru também é descrito como um jovem com uma juventude agradável, não sendo extremamente bonito, mas que tem algumas características calorosas e atraentes para as mulheres. E assim como Naofumi, Mamoru também aparentava gostar bastante da cor verde, mas diferente do nosso protagonista que usa roupas mais simples e uma capa, o Mamoru se vestia com uma armadura completa, incluindo o capacete. Ele era considerado uma pessoa extremamente gentil e, novamente se parecendo com Naofumi, ele demora bastante para confiar nos outros. Isso porque, do mesmo modo como aconteceu com o nosso herói, o Mamoru também encontrou pessoas que tentaram usar e enganar
ele no decorrer da sua jornada, fazendo ele adquirir essa personalidade mais cautelosa. Parece até regra, né, que os heróis do escudo passem por isso. E falando em semelhanças, também é dito que o Mamoru se predispunha a praticar atos antiéticos se isso fosse para o bem, o que acaba parecendo um pouco com o modo de agir do Naofumi, né? Que inclusive no primeiro episódio da segunda temporada já adquiriu uma nova escrava, né? A Rishia Ivired, a pedido dela mesma. Agora voltando ao Mamoru, assim como os outros heróis, ele foi invocado do Japão para o mundo do arco e do escudo, com o objetivo de lutar contra as ondas. Acontece que, além de ele ter que combater as ondas de calamidade, estava acontecendo também uma guerra entre Siltran, que era a nação que invocava, novamente, né? Que invocava o herói do escudo, e Piensa, a nação que invocava o herói do arco. Lembrando que essas duas nações agora eram parte do mesmo mundo, que ainda não tinham se fundindo com o mundo que tinha os outros dois heróis, o da lança e da espada. Era só a guerra entre essas duas nações, grandes nações que compunham o mesmo mundo até então. E para piorar ainda mais o lado do Mamoru, Siltran foi uma nação fundada por raças que não tinham habilidades de combate, possuindo apenas um pequeno exército que ainda por cima não tinha treinamento algum, e tinham cerca de 1/10 do que o exército do país rival deles, Piensa, possuía, além de também serem fracos com o uso da magia em larga escala. Comparado a Siltran, Piensa, que era a nação do herói do arco, era uma potência com uma força militar e econômica avassaladora, além de também possuírem o herói do arco. Segundo o próprio Mamoru, Piensa é uma grande nação que tentou resolver tudo na base da força, e mesmo Piensa se autodeclarando uma nação não discriminatória, eles acreditavam apenas na própria versão de justiça, e tudo o que fosse contra a versão deles era julgado como errado. A nação de Piensa ficou conhecida como uma das mais tirânicas de todas por travar guerras com frequência contra as outras nações. Eles já eram uma nação extremamente grande, mas tinham como objetivo conquistar ainda mais a ponto de quererem dominar o mundo. E sua principal ambição era a Terra Santa, para servir como base religiosa para o seu projeto final. E foi por causa dessa ambição que a guerra contra Siltran começou, porque Siltran ficava bem no meio do caminho para se chegar à Terra Santa, mesmo com Piensa relutante em atacar Siltran, já que eles tinham o herói do escudo para defender eles. Então eles enviaram um espião para matar o rei de Siltran, deixando a nação em um completo caos e permitindo que o exército de Piensa começasse a marchar para Siltran. Nesse momento, o antigo herói do escudo, o Mamoru, acabou assumindo a responsabilidade de governar a nação de Siltran, o que inclusive fez com que ele se tornasse um alvo, fazendo com que Piensa tentasse assassinar ele várias vezes, só que sem sucesso. E com o antigo rei de Siltran morto, o Mamoru, além de fundar a nova nação de Siltveld em cima de Siltran, ele também ensinou os demi-humanos a lutarem por si mesmos e colaborou para que a nação prosperasse ainda mais, derrotando assim Piensa sem nem deixar rastro e se tornando o herói do escudo mais famoso já invocado. Acontece que logo após a queda de Piensa, novamente os heróis não conseguiram combater as ondas de calamidade, fazendo com que os mundos acabassem se fundindo, só que dessa vez acabou ficando como nós conhecemos, um único mundo com os 4 heróis, o da lança, o da espada, o do arco e o do escudo. E é a partir desse momento que o herói do escudo começa a ser conhecido como o Rei Demônio, por causa do Mamoru, porque com a queda de Piensa, mas principalmente por causa da união desses 4 mundos, os antigos habitantes de Piensa acabaram sendo absorvidos por Melromarc, se tornando cidadãos de lá. Isso fez com que Melromarc soubesse apenas a história do lado de Piensa, e como Piensa havia sido devastada, tanto por Siltran quanto pelo herói do escudo, não ficou muito difícil para que Melromarc começasse a tratar Mamoru e os outros demi-humanos como seus inimigos. Até porque, para Melromarc, da maneira que os cidadãos de Piensa e o herói do arco haviam contado a história, os verdadeiros vilões pareciam ser a nação de Siltran. E é claro que em meio a tudo isso, o antigo herói do arco ficou falando mal do Mamoru para os heróis da lança e para o herói da espada, até porque o Mamoru foi o seu inimigo na guerra entre Piensa e a nação de Siltran. E tudo isso acarretou para que Melromarc se tornasse uma nação extremamente preconceituosa com
os demi-humanos e principalmente facilitou ainda mais a implementação de uma religião que endeusava apenas os 3 heróis. No caso, a igreja que a gente conhece, né? A igreja dos 3 heróis, e que demonizava o herói do escudo. Tudo isso porque ele lutou pela sua nação e venceu uma guerra contra um país supremacista. Apesar dele ter vencido, ele não conseguiu ditar a verdade sobre aquela guerra, a verdade sobre aquela história, que é o que normalmente costuma acontecer. Inclusive, galera, mais uma curiosidade aqui pra vocês: para conseguir invocar os 4 heróis lendários, todos os antigos portadores precisam estar mortos. Isso foi dito no primeiro episódio do anime, mas vocês sabiam que existe uma maneira de invocar os heróis sem que os outros estejam mortos? E isso só é possível quando os antigos portadores das armas lendárias conseguem combater todas as ondas de calamidades, cumprindo assim com o dever deles. Daí, nessa situação, o herói fica vivo e se torna possível invocar novos heróis sem ter a necessidade de que o anterior morra. É como se eles passassem a se tornar parte daquele mundo, e assim pode invocar gente nova. Mas galera, falando agora um pouco das habilidades que o Mamoru tinha, se engana quem achava que elas eram iguais às do Naofumi. Claro, obviamente que tem algumas que são extremamente parecidas, já que ambos são os heróis do escudo, mas diferente do Naofumi, o Mamoru ele conseguia usar poder ofensivo, só que isso acabava cobrando o seu preço, fazendo com que ele tivesse uma defesa inferior à do protagonista. Alguns escudos que o Mamoru tinha e que são exatamente iguais aos do Naofumi eram o Air Strike Shield, o Second Shield e também o Dithre Shield, que basicamente são aqueles escudos que o Naofumi vive usando, que é um escudo flutuante que serve para defesa, como também como uma plataforma para a Filó usar nos ataques dela. O Mamoru também tinha um escudo que se chama Tri-Barrier, que na teoria é bem parecido com o escudo de corrente que o Naofumi tem, só que enquanto o Naofumi cria uma espécie de prisão de escudo para proteger ele, ou até mesmo usar como emboscada, quando ele usou, por exemplo, contra o Motoyasu, né, aquela bola, aquela esfera ali com um monte de corrente em volta, o Mamoru convoca uma barreira para defender o próprio corpo. E galera, como eu acabei de falar, uma das principais diferenças entre o Naofumi e o Mamoru é o fato de que o Mamoru possuía habilidades ofensivas, e um dos principais ataques ofensivos dele era o Shield Boomerang, que, como o próprio nome já diz, transformava o escudo dele em um boomerang, permitindo que ele atacasse e depois o escudo voltasse para as mãos dele. Outra habilidade ofensiva era o Shield Karmic Overlord, ou traduzindo, o escudo da sobrecarga kármica. Outra habilidade ofensiva era o Shield Karmic Overlord, ou traduzindo, o escudo de sobrecarga kármico, que tem a habilidade de acumular todo o dano recebido pelo Mamoru e em seguida disparar um poderoso ataque de chamas negras concentradas. Chamas negras? Onde eu já vi? Em qual animes eu já vi isso? Vários, pelo menos. Ele também tinha o Shield Bash, que era capaz de infligir dano no oponente após o impacto, mas se o adversário fosse muito forte, isso só causava uma leve tontura nele. E ele tinha muitos outros escudos, mas se eu ficasse citando cada um deles aqui, esse vídeo ia ficar muito grande, né? O que vocês precisam saber é que o Mamoru Shinoro era foda, galera. Isso não tem dúvida nenhuma. O cara conseguiu acabar com uma guerra, se tornou rei, ficou conhecido como demônio e ainda por cima se tornou o herói do escudo mais famoso de todos. Bom, pelo menos até o Naofumi tomar esse posto dele. Galera, chegamos ao final de mais um vídeo de Tate no Yusha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não conhece o canal ainda, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos futuros que vão sair aqui no canal, e tem saído também, galera. Eu vou deixar 2 recomendações aí, ó, dos vídeos anteriores de Tate no Yusha para você conferir também. Estão bem legais. Beleza, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.